só o aceite a respeito da gravação, para deixar registrado para vocês e para os demais colegas. A aula de hoje, o 7º encontro da gente, dia 17 de dezembro, e 17 de dezembro, 7º encontro. Hoje a gente vai falar sobre medidas de tendência central e de posição, que são moda, mediana e média, e continuando falando sobre o trabalho, tá bom? Então, vamos lá. Gente, já tem uma dúvida aqui de Roberta. Professor, qual o número de gráficos que deverá ter em cada amostra, só para confirmar? O que eu recomendo para vocês? Não precisa mais do que isso. 2 gráficos e 2 tabelas, 2 séries, tá bom? Distribuições de frequências para cada uma das amostras. Foram os dados, acho que vai acabar repetindo, mas é o suficiente. Não precisa mais do que isso, não. Tá bom? Por cada uma das amostras. Tá bom? Inclusive, eu vou falar sobre isso no contexto do trabalho. Vamos lá, gente. Vou compartilhar com vocês aqui a tela e a gente retomar. Juliana chegando. Apresentar. Tela inteira. Ok, gente. Hoje, nosso 7º encontro, como eu disse a vocês, vamos falar de medidas de posição, de posição e de tendência central, tá bom? São moda, mediana e média, tá bom? Vou falar primeiro sobre moda, depois sobre média e, por fim, mediana, tá certo? A que a gente mais conhece, lógico, é média, tá bom? A gente é acostumado desde pequeno a usar média. Desde pequeno, a mãe bota a gente na festa de aniversário, encher os copinhos de refrigerante. Quando tem uma a mais, outra a menos. Quando tem uma a mais e outra a menos, a gente... ela pede para que a gente iguale, para todo mundo ficar com a mesma distribuição. Tá certo? Tá com a mesma distribuição. E aí, o que acontece? Na verdade, ali a gente já está tirando média, né? Quando a gente tira de um que tem maior para um menor, calculou a média ali. Lógico, de forma intuitiva, não tem exatamente a mesma quantidade, mas está muito próximo disso. A ideia de média é essa. Só que não existe só a média, existe a moda, a mediana, existem outras medidas que são de dispersão, como a variância, o desvio padrão, tá certo? E aí, nesse encontro de hoje, a gente vai falar sobre essas que são mais simples, tá bom? A medida de posição e a medida de tendência central. O que acontece? A gente tem, primeiro, a moda, e aí o conceito de moda é justamente aquela coisa bem simples que a gente... aquela coisa mais simples que a gente tem, que moda é aquilo que está se repetindo muito. Todo mundo está na moda porque está todo mundo usando. Aquela roupa está na moda, todo mundo está usando. Aquela expressão todo mundo fala, aquela expressão está na moda. Ou seja, aquilo que todo mundo está usando, aquilo que tem a maior frequência de você ver, de você observar. Certo? Então, nesse primeiro conceito de moda, a ideia de moda é aquilo que mais se repete, tá bom? Dentro de um conjunto. A letra está horrível, mas não sejam dispensar. Que mais se repete dentro de um conjunto. Então, vamos olhar isso aí dentro do trabalho da gente, porque esse é o objetivo de que a gente vai construindo o trabalho e vai entendendo esses conceitos, tá bom? Eu vou pegar
um exemplo lá. A gente não construiu ontem as nossas 3 amostras, a primeira utilizando a técnica de amostragem casual ou aleatória, em que a gente até utilizou um sorteador eletrônico, né? Depois, o conceito, a segunda amostra, em que a gente utilizou a técnica de amostragem sistemática, ou seja, a gente estabeleceu, de acordo com a matrícula de vocês, em um certo intervalo, quais eram os componentes que fariam parte da amostra, e, por último, usando a questão da a técnica estratificada proporcional, tá certo? Em que a gente utiliza os estratos, no caso, homem com até 24 anos, homens com 25 anos ou mais, mulheres com até 24 anos ou com 25 anos ou mais, e que a gente, com cada um desses estratos, calculou a quantidade que comporia a nossa amostra com 20 itens. A primeira com 10, a segunda com 14, a terceira com 20. Bom, e aí, ontem, também a gente viu na aula como construir a distribuição de frequência, que são séries estatísticas que a gente observa o comportamento, quantas vezes cada uma daquelas informações aparece, né? Então, vamos pegar aquela mesma amostra de ontem. Estou colocando para vocês a minha amostra que foi um pouquinho mais simples, que eu anotei só 5, tá certo? E nesses 5 itens da amostra, o que é que vai acontecer? A gente vai observar cada um desses comportamentos aí. Para a gente calcular a moda, a gente não precisa ter um dado numérico. Por exemplo, a gente consegue saber a moda daqui da informação sobre sexo e cidade, tá bom? Porque é o dado que mais se repete. Então, se eu olho aqui para essa tabela da gente aqui, a moda, certo, da informação é mulher. Existem 4 mulheres e existe um homem, ou seja, aquilo que mais se repete, mulher. Se eu olho para a cidade, eu percebo que tem uma cidade que está em destaque, Cabo, que se repete 2 vezes. E cada um dos outros só aparece uma única vez. Então, a moda do item sexo na amostra A é mulher. A moda do item cidade na amostra A é Cabo de Santo Agostinho. Tá certo? Então, com isso, a gente consegue delimitar o nosso. A gente consegue escrever quem é a nossa moda. Como é que isso vai ficar no trabalho, né? Eu fiz até uma divisão aqui da seguinte forma: a parte da coleta de dados é a parte somente da construção das amostras, tá bom? Então, mostrei como construir como se faz a amostra A, está registrado, como se formou a amostra B e como se formou a amostra C. Depois disso, eu trouxe aqui para baixo os dados coletados. E aí, na amostra A, a gente tem 2 tabelinhas aqui, 2 distribuições de frequência, que foram as que a gente construiu ontem na aula, tá bom? A distribuição de frequência da idade por sexo e por cidades, tá certo? Pronto, com o número de vezes cada um se repete. A maior frequência é a moda. Cuidado para não confundir a maior frequência com a variável que tem a maior frequência. A moda é a variável que tem a maior frequência, tá bom? A moda não é 4. 4 é o número de vezes que ela se repete. Como ela se repete mais vezes, quem é essa informação? A informação mulher. Então, mulher é a moda dessa série, tá bom? Aqui, quem mais se repete? O número que mais se repete aqui, 2. Então, o maior número de repetições, 2. Quem tem essa frequência 2 é a informação Cabo de Santo Agostinho. Então, que nem a cidade, sexo aqui é cidade, né? Aqui. Cidade, Cabo de Santo Agostinho. Então, a maior frequência é do Cabo de Santo Agostinho, tá bom? A moda é Cabo de Santo Agostinho, tá certo? E aí, o primeiro gráfico de ontem, vou até falar um pouquinho sobre ele depois. Olha o que é que acontece. Então, tem aqui o transporte dados, amostra A. Então,
Quem é a moda, né? E aí aqui você vai anotar. Escolhemos como moda, escolhemos analisar a moda do item, e aí vocês vão escolher o item. Passagens utilizadas. Tá bom? Pode ser o valor das passagens. Como a gente quer uma variação de dados, e aí eu vou pedir encarecidamente para que vocês priorizem no cálculo da média utilizar o valor das passagens. Então, para moda e mediana, escolham outras informações. Vou escolher aqui, por exemplo, sexo. Sexo. Escolhemos analisar a moda do item sexo, a qual, né, tem como maior frequência, em maior frequência, a variável, o valor, né, a variável mulher, que aparece 4 vezes na amostra. Por essa razão, podemos classificar a série como modal. Professor, de onde o senhor tirou esse nome? Então, as séries, elas podem ser classificadas, né, uma série estatística, ela pode ser classificada de acordo com a moda. O número de modas que é capaz de ser encontrado dentro de uma amostra é suscetível para que essa moda possa ser classificada, né? Tenha mais do que uma moda. Por exemplo, aqui, quem se destaca? Só mulher. Então, só tem uma moda, tá bom? Aqui, cidade. Cabo se destaca porque ela aparece 2 vezes. Então, a moda é só cabo. Cada uma dessas séries que tem uma única moda, elas são chamadas de modais, tá certo? Uma série modal. Vamos supor que no lugar de escada aqui, tivesse Ipojuca. 2 vezes Ipojuca, 2 vezes Cabo e 1 vez Ribeirão. Percebe que tem um empate técnico aí entre Ipojuca e Cabo. Como as duas têm a mesma frequência, que é a maior de todas, as duas são modas nessa série, tá certo? Um caso como esse, que tem 2 modas, a gente chama essa série de bimodal. Tá bom? Vamos supor que no lugar de Ribeirão tivesse Cabo. Opa! Se o Cabo está se destacando com relação a Ipojuca, mesmo Ipojuca tendo um número de apresentações aí 2 e o outro 3, o Cabo se destaca. Então a série volta a ser modal novamente, somente com o Cabo sendo a moda. Tá bom? Ribeirão, escada. Se tiver 3 modas distintas, a gente chama essa série de trimodal. E assim por diante, tá bom? Pronto. Professor, e se não tiver série nenhuma? Pode acontecer? Pode. Todo mundo aparecer o mesmo número de vezes. Por exemplo, no lugar do Cabo, eu boto aqui Olinda. Olinda Ribeirão, Cabo de Escada e Pojuca. Todo mundo aparece o mesmo número de vezes. Uma única vez. Logo, essa não tem um número que se destaca, uma frequência que se destaca, uma frequência maior do que todas as outras. Portanto, essa série passa a ser chamada de série amodal. Amodal significa sem moda, tá certo? Então, quando não tem nenhuma, a gente chama de amodal. Então, não tem moda.
série A modal. Essa classificação. Gente, vocês vão pegar um único dado, um único item, em cada uma das amostras, para dizer se é modal, amodal, bimodal ou trimodal, da amostra de vocês. Um único item por amostra, tá certo? No trabalho de vocês. Não precisa você analisar em cada uma todas as modas de todos os itens, não. Só um por amostra, tá certo? E aí vamos seguir passeio. Segunda informação aqui. Mediana. Mas eu vou pular logo para a média, porque pode ser que a gente precise do conceito de média e mediana. E aí, por isso que eu vou passar primeiro para a média, né? Que é a média. O número de itens somados e divididos igualmente por todos. Errado. O conceito de média é você encontrar um valor próximo de todos os itens que estão compondo aquela sua amostra. Só que existem vários tipos de média, tá bom? A gente tem essa média que é comum, mais comum de ser chamada, que é essa média que a gente faz, pegar todas as notas juntas e dividir pelo... Por exemplo, tem 2 semestres, pegar a nota da primeira unidade, da segunda, soma e divide por 2. Isso daí é uma média mais comum, a gente chama de média aritmética simples. Ela poderia ser uma média também ponderada, quando ela leva em consideração o número de vezes que cada uma das informações aparece, ou a importância que eu dou a cada um dos itens, tá certo? Por exemplo, eu tenho um trabalho super importante, eu coloco como média o peso daquela nota 8, e o outro trabalho que eu dou menos importância, eu dou um peso 2. E, no total, isso dá 10, que não é obrigado dar 10, sempre. Você pode dar a soma e dar 6, 7, enfim. Né? Isso aí não é obrigado. Aí, quando você faz a soma, quando eu digo, uma tem peso 8, a outra tem peso 2, a outra tem peso 3, significa o seguinte, numa primeira atividade, eu estou dando uma importância muito grande, né? Se a gente somar só 8 e 2, né? Eu estou dando 80% da minha avaliação para aquele conceito, para aquela avaliação. E 20% só para a outra avaliação. Então, esse peso diferenciado, ele vai rebater prontamente nas aulas, perdão, na contagem aí da média, tá certo? Mas não só tem média aritmética simples ou ponderada. Tem também a média geométrica, tem a média harmônica e assim por diante, tá bom? São outros conceitos que a gente não trabalha aqui na disciplina, especialmente na disciplina do jeito que ela está sendo concebida, tá certo? De forma remota e mais compacta. Então, vamos calcular. No trabalho, vocês vão ter que apresentar uma média para cada amostra, tá certo? Vocês vão escolher um item em cada uma das amostras e vocês vão analisar a média. Para ser média, obrigatoriamente, esses dados têm que ser numéricos, tá bom? Não adianta tentar calcular a média ali de homem e mulher, porque, tipo, nem dá ideia. Como é que eu vou misturar tudo junto? Não tem. Cidade, não tem como. Poderia fazer com idade, pode fazer com passagens utilizadas, transportes utilizados. Porém, mais uma vez, vou reforçar para vocês. Eu vou priorizar, e eu peço para que vocês priorizem os cálculos na amostra A do valor da passagem. Deixa eu resgatar aqui nossa planilha. Na amostra A, eu peço que vocês priorizem valor das passagens, tá certo? Por que eu estou pedindo para priorizar? Amanhã a gente vai ter um conteúdo de medida de dispersão e a gente precisa da média aritmética. Então, um bom dado para a gente analisar é o valor das passagens, tá certo? Pode até ser idade também, mas o valor das passagens é melhor para a gente, tá bom? Dá mais dinâmica, a gente vai conseguir entender melhor esse conceito. Já na amostra B, eu vou pedir para que vocês priorizem idade, tá bom? Amostra A, priorizando valor das passagens. Amostra B, priorizando idade. Priorizando idade.
E na amostra C, eu vou pedir para vocês priorizarem. Deixa eu só dar um zoom aqui a menos. Vou pedir para vocês priorizarem renda bruta da família. Essa quinta coluna aí, tá bom? Valor das passagens na amostra A, idade na amostra B, renda bruta da família na amostra C. Vocês vão calcular, dentro da amostra de vocês, a renda média em cada uma dessas situações. Tá bom? Gente, e aí, o Excel é maravilhoso, que ele já aparece para a gente aqui. Quem vai fazendo Excel, enfim, já aparece esse valor já na tela, só selecionando os dados. Né? Vamos lá. Então, eu vou calcular aqui a média do valor das passagens. Para calcular a média, eu estou falando de média aritmética simples, tá bom? A gente vai ler como média aritmética simples, pode até ser ponderada, mas no nosso caso aqui é simples. Como é que a gente faz para calcular a média? Soma todos os valores que a gente tem e divide pelo número de informações que a gente tem. Se aqui eu tenho 5 informações, vou dividir por 5. Na amostra da gente, A, vão ter 10 itens. Então, vocês têm que dividir por 10. Na amostra B tem 14 itens. Então, vocês vão dividir por 14. Na amostra C tem 20 itens. Então, a gente vai dividir por 20 itens. Tá certo? Cada uma dessas somas. Então, na amostra A, dá o exemplo aqui. Valor das passagens. O que a gente vai fazer? Pedir a nossa calculadora, a nossa amiga do coração, 6,2, R$6,20, mais R$30, mais R$8, mais R$3,45, mais R$8,80, e aí deu um total de R$56,45. R$56,45 é a passagem de todos os 5 aí envolvidos. Nessa nossa amostra aqui, eu estou usando 5 como referência. Só que na amostra da gente, a amostra A vai ter 10 itens. Então, lá eu vou dividir por 10, tá bom? Aqui, não. Aqui eu vou dividir por 5. Deu 11,29. Então, a média do valor das passagens para a amostra A é de R$11,29. E é isso que vocês vão colocar no relatório, na pesquisa da gente. Usamos como referência o item valor das passagens utilizadas para o deslocamento casa e FP casa. Esse é o completo, é o nome completo original, tá? Mas pode botar o valor das passagens que está certinho. Na qual calculamos o valor da sua média. Descobrimos que a média de valor das passagens das passagens na amostra A é de R$11,29. Ok? Pronto. Esse daqui é o valor da média das passagens para a amostra A. Vocês vão escolher um item na amostra A para calcular a média, um item na amostra B para calcular a média, um item na amostra C para calcular a média. Lembrando, no item A, na amostra A, priorizem valor da passagem, na amostra B, priorizem idade, e na amostra C, priorizem renda bruta da família. Tá bom? Vamos lá. Calculamos a média. Média é só isso mesmo. Tá faltando só falar sobre mediana. Mediana é uma medida de posição.
tá bom? Ele não leva em consideração ali a influência, mas existe uma ordem que é estabelecida e ele quer saber quem é o valor do meio, tá bom? Nem sempre o valor da mediana é igual se eu tiver com os dados brutos. Na maioria das vezes, 99,9999% vai ser diferente. Mas pode acontecer de coincidir, tá bom? E a gente tem que ter cuidado com isso para não confundir aqui a informação. Eu vou calcular aqui, por exemplo, eu vou dar um print aqui na tela, vou dar um mapa aqui, peraí. Deixa eu ver se consigo dar um zoom. Deixa eu botar um pouquinho para baixo. Pronto. Vou fazer um print aqui da tela. Vou jogar aqui no nosso quadro. Pronto. Aqui não ficou bem perfeitinho não, mas dá para a gente entender. Gente, vejam só. Eu tenho 5 informações aqui a respeito de idade, tá certo? 18, 33, 19, 20 e 18. Para que a gente, se eu for escrever isso aqui na forma de série, fica o seguinte. Opa, vou escrever no lugar errado. 18, 33, 19, 20, 18. Primeira coisa que a gente precisa fazer, deixar isso em ordem crescente ou decrescente. Não importa se é crescente ou decrescente, mas isso tem que estar ordenado, tá bom? Então, 18, 18, 19, 20 e 33. Essas são as 5 informações. Qual a ideia de mediana? Descobrir qual é o valor do meio dessa série, tá bom? E aí, para descobrir o valor do meio, manualmente seria o seguinte: tira o menor, tira o maior. Tira o menor, tira o maior. Sobrou aqui, ó, 19. Tá certo? Essa daqui é o que a gente chama de mediana, tá bom? Deixa eu vir aqui. Mediana. E aí, a gente tem agora o valor das passagens, por exemplo, se quiser calcular a mediana. Dá para fazer direto aqui? Dá. Tira a menor passagem, tira a maior passagem. Tira a menor passagem, agora é 6,20, tira a maior passagem, que é 8,80. Valor da mediana das passagens é R$ 8,00. Tá? Para fazer com transportes, dá menor e maior valor, sobrou aqui o valor da mediana. Menor e maior, sobrou 2 aqui como mediana, tá bom? Então, a mediana é só isso. Ordenar os dados que a gente tem e, então, descobrir qual o valor do meio. Só que nem sempre esse valor ele vai estar tão direto assim. Isso aconteceu aqui porque a gente tem 5 dados. Quando a gente tem um número ímpar de dados, a gente vai encontrar a mediana rapidinho. Porém, se a gente tiver um número par de dados, a história já muda. Vou apagar aqui, aqui, aqui e aqui. E vamos fingir agora que nós só temos essas 4 informações. Tá bom? Deixa eu botar a borrachinha aqui. Pronto. O que é que acontece? Você tem essas 4 informações, olha só o que é que acontece quando a gente escreve, tira o menor e tira o maior. Sobrou 2. Se eu tiro novamente o menor e o maior, o que é que vai acontecer? Não vai sobrar nada. Então, a gente vai considerar esses 2 valores aqui, tá bom? E vamos calcular a média entre eles. Aí vai ser importante o conceito de média. A média é aritmética simples mesmo. Vai pegar o 19, vai pegar o 20, somar e dividir por 2
isso daqui vai dar 19,5. A mediana da idade é 19,5, tá bom? Mediana das passagens utilizadas, ó, tirei o menor valor, tirei o maior, só sobrou 2. Dica, quando sobrarem os dois valores iguais, a mediana é ela mesma. Porque quando você soma dois valores iguais e divide por 2, faz seu próprio valor. A mediana daqui é 2. Aqui é a mesma coisa, ó. Tirou o menor, tirou o maior valor, os dois que sobraram, 1 mais 1, 2 dividido por 2, dá o próprio 1. Bom? E por último, tira o menor valor, tira o maior valor, 30. Sobrou 6,20 e R$8. 6,20 mais 8 dá 14,2, que dividido por 2 dá 7,1. Ou seja, se eu vou calcular o valor da passagem, 7,10. R$7,10 é a mediana do valor das passagens. Tá bom? Vocês vão escolher um dado desses no trabalho de vocês, em cada uma das amostras, e vão calcular a mediana. Lembrando, como a gente está priorizando o valor das passagens, não recomendo que vocês utilizem o valor das passagens para calcular a mediana na primeira informação, na amostra A. E é bom que não coincida também, usem um dado diferente, um item diferente para calcular também a moda. Tá bom? Gente, isso daí, moda média e mediana. Vamos voltar aqui. E eu coloquei o exemplo aqui se tivesse em 4. Mas eu preciso escrever a moda, a média ou a mediana de um dos itens aqui. Opa! Pronto. Eu preciso calcular a mediana. Então, vou usar a mediana da idade aqui, por exemplo. Tá bom? Para a nossa pesquisa. Mediana. Escolhemos o item idade para calcular a mediana da série que está representada pela amostra A. Amostra A. Bom, descobrimos que o valor da mediana para este item é 19,5. Pronto, 19,5 anos. Tá certo? Esse é o valor da mediana. Aliás, 19 anos, né? Não foi 19,5, não. Desculpa, confundir com a outra situação. É 19 anos. Tá certo? Pronto. Isso vocês vão fazer uma mediana para mostrar A, uma mediana para mostrar B, uma mediana para mostrar C. Então, vamos recompor aqui. O que é que cada uma das amostras ela vai ter que mostrar? Até o momento. Vai ter que ter 2 distribuições de frequência, certo? 2 séries, que foi a que a gente fez ontem. Vai ter que ter 2 gráficos e vai ter que ter um dado que você vai dizer a moda, um que vai dizer a mediana e um que vai dizer a média. Na aula de amanhã, quando a gente vê as medidas de dispersão, a gente também vai utilizar para cada uma das amostras o valor da sua variância e o valor do seu desvio padrão. Com isso, a gente vai construir o gráfico de cada uma dessas distribuições de frequência. Tá certo? Também. Mas aí é o assunto da próxima aula. Tá certo? E aí a gente encerra aquilo que eu vou cobrar de vocês no conteúdo, se bem que eu vou passar ainda mais um assunto na terça-feira. Aliás, até a segunda, né? E aí a gente encerra na segunda-feira o nosso conteúdo com aquilo que eu estou cobrando de vocês do trabalho. Tá certo? Gente, o assunto de hoje, ele é compacto mesmo, desse jeito. O que é que vai dar trabalho? As contas, vai dar um trabalhozinho para fazer essas contas.
mas tudo possível, tudo dentro daquilo que é previsto e tal, tá certo? Esses exemplos, eles estão bem práticos e tal. Lembrando que as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem mandar pelo WhatsApp. Tem gente que mandou dúvida desde ontem, eu não respondi, porque terminou a aula da gente já bem tarde. Fui descansar, passei o dia todo dando aula. Hoje eu já acordei logo cedo, já tenho aula desde 8 horas da manhã. Já está a sequenciazinha aqui, então já é a terceira aula de hoje. Agora é que eu vou dar uma paradinha, tomar um banho, organizar aqui, para poder ir presencialmente lá no IF, também dar conta de umas coisas da gestão e responder as dúvidas que vocês estão me mandando pelo WhatsApp agora à tarde, tá certo? Então, não estou esquecido não de vocês não, estou só dizendo que hoje à tarde eu respondo. As aulas de ontem já estão postadas no canal do YouTube, as de hoje, a de hoje, pelo menos da turma anterior, eu já consegui postar, e aí eu vou ver se eu já... O Google também ajuda, já libera logo o material e eu despacho também essa aula para vocês. Certo? Deixa eu agora abrir aqui para a apresentação e perguntar a vocês se vocês têm alguma pergunta ainda que eu possa ajudar nesse momento aqui. Tá bom? Pode abrir o áudio, se for o caso. Já perguntado. Bom dia, professor. Oi, Roberto. Bom dia. Olha, e no caso, hoje o senhor deu o assunto sobre média, moda e mediana. A gente vai ter que colocar nas 3 amostragens, ficou claro isso. Aí o senhor vai, amanhã e na sexta, postar mais 2 assuntos para a gente acrescentar em cada amostragem, é isso? Ou vai ser só um? Vê, a estrutura do trabalho, como vai ficar. Eu estou devendo um compartilhamento também, que eu lembrei agora, mas hoje à tarde eu resolvo sem dúvidas, que é compartilhar pelo Google Drive, pelo Google Planilha e no Google Writer, eu acho que é isso, o trabalho para vocês escreverem e o calque para o planilhas para facilitar a consulta de vocês. A estrutura do trabalho, essa mesmo que eu estou digitando, que eu comecei a digitar para vocês, ela vai estar compartilhada com vocês. Então, vocês vão pegar como referência. O que é que o trabalho vai ter? Depois, na última aula, a gente vai escrever lá os objetivos e a introdução do trabalho. Depois, tem a coleta de dados, aquela da técnica de amostragem. Então, vocês vão dizer na coleta de dados, deixa eu só voltar aqui. Deixa eu voltar a compartilhar aqui com vocês a tela. Na primeira parte, vocês vão dizer como vocês fizeram a coleta de dados, como foi feita a coleta de dados, que é aquilo que eu já expliquei, do banco de dados que foi aplicado, dias que foram aplicados e que deu 439 respostas, e dessas respostas a gente está formando 4 amostras. Essas 4 amostras, uma utilizou a técnica de amostragem aleatória, em que a gente, inclusive, usou um sorteio eletrônico e formou uma amostra tal. A amostra B, ela foi formada de forma sistemática, utilizando os 2 últimos dígitos das matrículas de cada um de vocês. Esses dígitos, eles foram somados e se chegou a um valor, aquele valor passou a ser de referência, a gente fez a divisão da população pelo tamanho da amostra, encontrou o intervalo. E por isso, encontrou que a nossa amostra seria formada pelos números. Botou tudinho ali. Beleza? E a amostra C, que é utilizando a técnica de estratificada proporcional, em que na técnica estratificada proporcional foram considerados os estratos de homens com
com até 24 anos ou com mais de 25 anos ou mais, mulheres com até 24 anos ou de 25 a mais anos, tá bom? Tem uma pequena amostra, um pequeno extrato que estava com a idade correta que a gente não vai considerar, considerou 4 extratos. A gente viu que o tamanho do extrato da amostra é 20, e considerando o tamanho de cada um dos extratos, cada um dos extratos ficaram com um tamanho de 4, 3, 9 e 4, tá certo? E essas amostras, elas foram compostas de forma aleatória ou de forma sistemática, e vocês vão descrever isso, né? Cada um dos extratos nós compomos utilizando a forma aleatória, utilizamos o sorteador, enfim, se for assim o caso, ou de forma sistemática, ou fizemos sorteio numa balinha, tal, tudinho, enfim, vão descrever como é isso. Encerrou a parte da amostra da coleta de dados. Agora, a gente vai para a parte dos dados coletados. Na parte dos dados coletados, vocês vão mostrar como é que cada uma dessas amostras, as informações que elas deram. E aí, essa amostra, para cada uma das amostras, vocês vão ter que mostrar, pelo menos, 2 distribuições de frequência, 2 gráficos, uma moda, uma média, uma mediana. Tá certo? Além disso, quando for amanhã, vocês vão, a partir da média, vocês vão encontrar a variância e o desvio padrão. E vai ter o gráfico desse desvio. Tá certo? Que a gente interpreta. Esses são os dados coletados. De posse desses dados, vocês vão fazer uma análise que não é complexa, é bem simples, em que vocês vão dizer, olha, nós encontramos isso, isso e isso de informação. Encontramos isso, isso e isso aqui na amostra A. Com isso, nós conseguimos observar que existe uma concentração de renda, ou que o valor da passagem é muito alto, tá certo? Ou tal coisa. Vocês vão começar a pegar essas informações e descrevê-las para mim, como se fosse uma síntese do relatório, tá certo? Na primeira parte, vocês estão dizendo o que vão fazer. Na segunda parte, vocês estão dizendo como vocês estão fazendo a pesquisa de vocês, e a terceira, como vocês estão interpretando essa pesquisa. É o resumão da ópera. E aí, a parte da inferência dos dados. Encerrou o trabalho. O trabalho é isso, o trabalho de pesquisa. Geralmente, se a gente estivesse trabalhando de uma forma normal, vocês teriam um problema a resolver, que é o problema de pesquisa, da pesquisa de vocês. E aí vocês dariam soluções. Como essa pesquisa ela não foi direcionada nesse sentido, então a interpretação, a conclusão, a última parte que é conclusão, na verdade vocês não vão preencher. A conclusão já vai ser a interpretação dos dados, tá certo? Porque já fica resumido aí tudo aquilo que vocês precisam fazer. Na verdade, a gente só fez acompanhar um método e não chegar numa resposta de solução, até porque, para isso, a gente precisaria de mais tempo, tá bom? Então, se a gente estivesse trabalhando na disciplina normal por 4 meses, né, de forma presencial, imagina que cada etapa dessa vocês teriam 1 semana para fazer, né? Então, eu tenho tempo de chegar lá na frente, pegar esses dados, interpretar, inclusive apresentar, que os alunos apresentam numa situação normal. Nessa situação, eu não estou cobrando que vocês façam a apresentação do trabalho, somente apresentar, eu digo para os demais colegas, né? Olha, nós fizemos essa pesquisa, encontramos tais resultados, vocês não vão fazer isso. Vocês só vão entregar o trabalho de forma, ou por e-mail ou de forma física. Certo? Ficou mais claro do que isso? Um pouco mais claro sobre o trabalho? Pronto. Ok, Roberta. Como eu disse ontem no encontro de ontem, né? Quando a gente vai caminhando por um terreno que a gente não conhece, certo? Causa um medo, causa um pânico, mas quando a gente vai trilhando tudo isso, a gente vai entendendo o porquê cada um desses passos e o objetivo dele.
Esse método de pesquisa, utilizando estatística, geralmente a gente faz de forma... são trabalhos que têm uma metodologia quantitativa, né? E vocês, especialmente da administração, a todo momento vocês vão utilizar dados, vão utilizar gráficos, séries, distribuições de frequência. Vocês vão ter que interpretar essas informações, vão ter que apresentar essas informações, vocês vão estar lidando com relatórios, com, com projeções, enfim, isso aqui vai ser super útil para vocês, tá bom? Tem mais alguma pergunta, gente, que eu possa ajudar nesse momento? Acho que não, né? Então, gente, encerrando o encontro de hoje, um beijo no coração de vocês. Até amanhã. E tudo certinho pra gente, tá bom? Um abraço. Só falta encerrar.